Olá, você que está acompanhando a Rádio Cidade em Dia, o YouTube do 89.1 FM. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Eu sou a Sharon Freitas. E hoje, minha gente, a gente vai falar sobre aqueles filmes que a gente fica na frente da TV de tubo quando tinha 10 anos de idade. Desse tamanho. Assim, meu Deus, isso vai acontecer um dia. E daí tu ficava Mas agoniado. teve alguns filmes que, né? A gente já. de fato, de Que fato. aconteceu, né? Semelhantes. Semelhantes. Falaremos hoje, senhoras e senhores, sobre filmes de catástrofes ou filmes tragédias, filmes apocalípticos, filmes onde dá ruim, né? É o filme que... Da M. É, o filme onde as coisas dão muito errado. Que é esse tipo de filme que, por muito tempo, foi tipo um boom, né? Anos 90 e anos 2000, pra quem viveu um pouquinho das locadoras, teve, assim, era uma época que todo santo mês tinha um filme catástrofe Era um diferente. atrás do outro. O Paulo saindo, viu né? muito filme assim nos anos 90, né, Paulo? Não, mas eu vi filmes do ano 90 na locadora. Ah, para com isso. Aí tu viu, de certo. Eu participei de boa parte dos anos 90, né, Ah, Paulo? para com isso. Dá pra ver também, né? É isso. Mas enfim, gente, filmes catástrofes, filmes de destruição, não só aqueles ficção científica. Ficção científica é um gênero que se aproveita muito desse tipo de filme, né? Mas sempre tem aqueles que tentam flertar com uma questão mais verdadeira. Tem filme catástrofe de história real também, que acontece. Mas queria começar o episódio de hoje com um filme que passava muito domingo à tarde na Globo, que é O Dia Depois de Amanhã. Que eu adoro. Faz muito tempo que eu não assisto, eu tenho que rever esse filme. Mas me é muito frequente na cabeça por conta daquela cena da Estátua da Liberdade, toda soterrada Isso. e tudo coberto de neve. Que era a capa do DVD, né? Que era a capa do DVD que a gente via na locadora quando eu ia alugar nos anos 2000, né? Exatamente. Era essa a capa do DVD. E ele é um filme que ele passava muito na sessão da tarde. Tem todo esse lance e eu acho que era um dos pontos que a ficção científica se aproveitou muito nessa época, de que todo mundo falava sobre aquecimento global, sobre as mudanças climáticas. Isso lá atrás, né? Já Isso. falava sobre isso. Mas sabe que é uma tendência desses filmes, porque eu tava olhando a lista desses filmes, e aí você vê, você pega dos anos 90, é alienígenas. Né? Verdade. Porque era a época que se discutia muito isso. Tu vem da Guerra Fria, aquela coisa toda, né? Dos Isso anos... Tal. Então daí, ok, alienígenas. Daí depois passa pra catástrofe climática. Twister. Porque, Sim. exatamente, Dragões. porque tava sendo muito discutido Al Gore, toda aquela tendência de discutir aquecimento global, camada de ozônio, daí entra nessa onda. E depois tem mais uns, daí tu começa a entrar no gênero de ficção científica e tem zumbi, tem tudo. Tem tudo isso. tudo né? junto Tem e misturado. Mas eu acho legal, por exemplo, O Dia Depois de Amanhã, estrelado pelo Jake Gyllenhaal, né? Bem no comecinho da carreira dele, inclusive, né? Acho que ele... arrisco dizer que foi o primeiro filme de sucesso, assim, Ele dele. fez Donnie Darko, ele era bem Ah, novo, é né? verdade. Mas foi... Donnie Darko acho que foi o primeiro sucesso dele, né? Mas isso foi 4 anos depois, 3 anos depois. Ele fez Jimmy Bolha, tu já viu Jimmy Bolha? Então, minha mãe me chamava de Jimmy Bolha quando eu era pequeno, porque eu era muito frágil. Esse filme é muito engraçado, cara. Jimmy Depois Bolha. assistam. Eu era muito Porque frágil. eu me como assim? machucava muito facilmente, sabe? Daí, vou te botar numa bolha, que nem aquele personagem, Jimmy Bolha. Então era mais ou menos assim. Mas enfim, e é dirigido por esse diretor, que é o Ronald Emmerich, que a gente vai voltar a falar dele hoje no podcast, porque ele faz todos os grandes filmes de tragédia e desastre dos anos 90 e 2000. E eu acho que esse talvez seja o melhor filme dele, porque ele brinca, ele pega essa questão dos eventos climáticos, das mudanças climáticas, ele joga o extremo, né? Só que é um extremo que sempre tem um fundinho de possibilidade. Claro que é um extremo, provavelmente a gente não vai ver esse cenário, mas ainda assim é um extremo que tem um fundinho de possibilidade. Eu acho que é uma ficção científica bem construída nesse sentido. E visualmente era muito legal, né? Tem a cena dos carros, ele caminhando no meio dos carros, tudo abandonado. Então fica aí a dica pro pessoal assistir O Dia Depois de Amanhã. Deixa eu ver onde é que tá disponível. Tá disponível na Disney Plus para quem quiser assistir no Brasil. Perfeito. Eu tenho uma indicação que é um filme que é uma parceria, vamos dizer assim, do Steven Spielberg com o Tom Cruise. Eu tava lendo sobre ele, inclusive. Sim. Porque o Tom Cruise fez com o Steven Spielberg Minority Report, A Que Nova é Lei, que é muito muito bom, bom, né? um baita filme. E aí eles, conversando, eles queriam trabalhar em outro projeto. Enquanto o Steven Spielberg estava dirigindo o Prenda-me Se For Capaz, o Tom Cruise foi lá com ele, conversaram e falaram assim, nós temos 3 opções, e deu 3 opções para eles. Uma delas era a adaptação de Guerra dos Mundos, do Guerra H.G. dos Wells, Mundos, né?
do H.G. Wells. H.G. Wells. Que eles fizeram, 30 adaptações pro Imagina. cinema, né? Enfim. E aí eles fizeram esse filme. Quem não lembra desse filme é Invasão Alienígena, né? Uhum. Na verdade, os alienígenas já estavam aqui, porque eles já tinham chego aqui antes da humanidade, colocado Se acostumado, né? Se infiltrado. Eles tinham colocado os veículos deles, que são os tripods, né? Que chama, porque tem 3 pernas assim. pernas ali. Debaixo da Terra, já estava debaixo da crosta terrestre. E aí, um belo momento lá, o pessoal tá vivendo a vida, o Tom Cruise é pai de 2 filhos, é separado da esposa, ele é um estivador lá, trabalha no porto e tal. E eu acho que isso é um detalhe que não tem na adaptação de verdade, né? Eu não tenho certeza. Não sei, É, isso eu realmente não Porque sei. a Guerra dos Mundos, por exemplo, que eu lembro daquela adaptação do Orson Welles, né? Pra Sim. rádio, que a gente estuda em jornalismo, é completamente diferente no fim das contas. Sim, né? no fim, é baseado, né, No conto do H.G. no Wells. H.G. Wells, mas não necessariamente tem todos os detalhes. Tipo, Os tripods, por exemplo, era o tipo de veículo que era descrito lá No livro. no livro. Mas os detalhes do filme não necessariamente são todos iguais. Aí o que acontece? Começa a ter uma tempestade de raios, em que raios atingem o mesmo lugar várias vezes. E aí, depois, esses tripodes emergem da Terra e começam a simplesmente vaporizar as pessoas, começa a invasão. E aí, essa luta por sobrevivência. O Tom Cruise está com os filhos, a ex dele tinha acabado de entregar os filhos para ficar com ele em casa, e ele pega as crianças, um é mais velho, um rapaz, e outra, a Dakota Fanning, bem novinha. Bem novinha. Bem novinha. Aquela parte que eles ficam no porão de uma casa lá, né? Tem umas cenas super tensas, Super assim. tensa E o ali. filme, Eu ele lembro começa... de ter medo assim, desse filme quando eu era pequeno, tá? Sim, porque esse o filme ele lançou, eu começa era com pequeno, um diferente de clima Marcos assim, um Matias. pouco mais tranquilo, assim, e depois... esse filme é de 2005. 5, Esse exatamente. filme é de Não é 2005. tão velho. Mas depende pra quem, né? Mas já Chara? faz 20 anos, tá? É Para pra verdade. pensar nisso. O Paulo tinha 3, né? Eu tinha 4 anos. 4 nessa aninhos, olha aí. época. E aí, o filme começa num clima assim, mais, pai ali com os filhos e tal. E depois que caem os raios, que daí, na verdade, se descobre depois que são os próprios alienígenas entrando nas naves que já estavam aqui, né? Começa a revolução, e aí é um Deus nos acuda. É aquela correria para tentar se salvar, e aí tem tudo aquilo que filme de catástrofe tem. Um monte de carro abandonado na rua, Aham. um monte de gente desesperada tentando ir nos locais em que tem alguma Pra se salvação, tipo uma abrigar, pra se barca, por abrigar, né? exemplo, para poder atravessar. Tem tudo isso que acontece. O filho do Tom Cruise larga eles e vai lá pro exército para tentar combater a invasão, etc, etc. Eu não vou dar Mas mais acaba spoiler. que pega a menina, né? Não. Não, mas É, Então ele é um tem- outro tem que uma eu vi que coisa tem assim. um alegre, porque a ave, enfim, Mas conseguem enfim, e raptar a tem uma menina. coisa que é muito interessante, que é o seguinte: os alienígenas precisavam de uma atmosfera específica para conseguir sobreviver. né? E Verdade. essa atmosfera começa a ser espalhada pelos próprios tripodes ali, né? Só que isso influencia diretamente na vida do ser humano, esse tipo de atmosfera. Eu não vou dar mais spoilers sobre Cara, isso. eu não lembro nada desse filme, sabia? Eu lembro Pois desses Não, mas fatores, quando tu desses começou a detalhes. falar, eu fui resgatando, Era resgatando. tipo como se fosse umas Aí raízes daí me veio vermelhas, essa cena assim. específica que eles estão no porão ali. Pois é, eu tenho que Um assistir esse filme silêncio de novo. total, né? Tem que ficar quietinho, filme não pode bem- se mover. E ele tem aquelas partes de desespero mesmo, de Aham. sobrevivência. Porque o ser humano é o grande inimigo nesse momento, não é o alienígena. E não é uma coisa que por exemplo, não é uma invasão que tu consegue combater, né? Tipo Isso, exatamente. E No isso fim, que deixa e dá no- mais o desespero. fim tem uma reviravolta aí sobre isso. Tem Mas tem um lance do filho dele querer se alistar pro exército também, não tem? Então, o filho Pois dele é, ele larga ele no falou, meio larga do... ele, Eles estão lá, daí ele vê que o exército quer tá dar um chamando de gente, herói e tal. voluntários, e ele simplesmente conversa, daí o Tom Cruise não quer deixar ele ir. Não vai. Ele disse, não, eu vou. Aí ele pegou, largou a família e foi pro Daí exército. pisa na bomba, perde a perna, é uma coisa Mas tranquila, assim, né? Mas eu não me lembro o que aconteceu com o filho dele, Eu não me também lembro. não. É que eu lembro mais a referência desse filme em Todo Mundo em Pânico. Ah, sim. Que é a única referência. Não é a única, né? Mas eu lembro dessa cena da criança, etc. Enfim, são as referências que eu tenho desse filme. Mas rapidamente, os alienígenas eles são meio que imbatíveis nesse primeiro período. E os seres humanos, para sobreviver, eles se tornam realmente muito perigosos. Então, tem muitas pessoas fazendo muitas coisas. Tipo, tem uma cena que um dos sobreviventes tem um monte de gente tentando invadir o carro que eles conseguem, porque os carros não estão funcionando, tá? Eles consertam o carro e vão. Aham. E o cara pega eles com uma arma e tira eles do carro e toma o carro deles. Então, assim, tem isso, né? O ser humano Não, que dá desesperado para desespero, sobreviver. Então, né? Imagina. enfim, 2005, esse filme é bem bacana. Tem Da onde que Disney, tem eu pra acho, assistir? né? Tem no Prime, mas Tem no não é Prime, aluguel. É pra aluguel, né? É aluguel, Enfim, você É. encontra aí. Give your jumps. Exatamente, dá seus pulos. Dá seus pulos. Sharon Freitas. Bom, vamos lá para trás. O primeiro que eu vi no cinema, inclusive, que foi Independence Day.
Sabe que eu nunca vi esse Baita filme até filme, hoje? Independence E é Day. dirigido Will pelo Smith. diretor do O Dia Depois de Amanhã, que é o Ronald Emmerich. E Holland, sei lá. Independence Day, depois tem ali... Bom, daí o Twister, né? Furacão, daí foi aquela Sim. questão que a gente tava falando, depois né? eu vou Que falar filmes sobre Twister, que realmente a gente Eles têm um achava pé que na na época realidade, né? jamais vai acontecer aqui. A gente sabia que acontecia nos Estados Unidos muito, mas aqui no Brasil jamais. E no fim aconteceu, Catarina, né? Tem Catarina, É. tem um ponto aqui, se eu não me engano, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina também tem um problema forte Sim. de furacões, enfim. E o que eu vi ontem, até porque eu sugeri até essa pauta ali, que não é destruição total, né, Paulo? É final, o último refúgio. Não, fala o nome, Sharon Freitas, porque é um- Destruição total. O último refúgio. Total, não sobrou ninguém. O que será que é esse filme final, traz? é o final. nome mais genérico possível. Destruição final. Esse o filme é último sobre o quê? refúgio. Esse filme é sobre o quê? Não sei. É sobre uma destruição final. Eu imagino o pessoal chegando, tipo assim, na sala de roteiro, assim, pra definir o nome do filme. Pai, Gente. tá sobre esse filme. É um filme sobre destruição, tem que estar no nome. Eles Mas conseguem um refúgio lá, mas é o último da Terra. Ah, então tem que estar no nome. E eu acho que é o, tipo assim, a última destruição, né? Vai acabar. Pronto, destruição final, o refúgio total. último refúgio. O último refúgio. E acabou. O nome Que é mais com o ator que genérico. fez o 300, como é que é o O nome Gerard dele? Butler. Isso, Que ele está Butler. em absolutamente todos os Todos, filmes de e outro catástrofe que- dos anos Outro 2010 que eu pra ia frente. ressaltar aqui, Geraldo que é a Mordomo, Tempestade, né? É né? isso aí. Tempestade, Planeta em Fúria, que ele faz também, que ele é um astronauta. E ele queria ter um projeto lá de satélites e começa a dar tempestade como é que é? Já é o Gel alguma coisa. já é o Lunares E também- aí. Tempestade de gel, né? Tempestade de Gel. E também é muito bom. E esse que eu vi ontem também, né? Destruição Final, O Último Refúgio. Sabe Que uma é com questão... os cometas. Oi. Sabe uma questão que me pega muito nesses filmes de destruição de espaço, escambau? É porque eles são, na minha percepção, eles são ruins, mas eles me divertem tanto, assim, que ver as Não. coisas explodindo. Tu não fica apavorado? Não, eu me divirto. É tipo, eu sou a pessoa que quando eu quero relaxar, eu vejo um filme de terror, né? Tipo, não sei o que eu vou ver, vai A Casa dos Mil Corpos. Esse dia eu fui assistir pra relaxar. E eu adoro esse filme de destruição porque hoje em dia ele me pega nessa criatividade de, não, como é que vai explodir tal coisa? Como é que vai destruir tal coisa? Eu acho isso a coisa mais interessante Eu, às desses vezes, tô filmes. na contramão também, que nem agora eu tava de férias, daí o que você viu nas férias? Pô, não dá nem vontade de falar, né? Porque foi só nazismo, história de Hitler e campo de Auschwitz. Eu só vi mergulhou em o Segunda Guerra. pianista, eu comecei no pianista ali e fui, sabe? Então Nossa. minhas férias foram, tipo, bem tranquilas. Lá em cima. Bem tranquilo. Clima lá em cima. Dentro de um felicidade. quarto escuro. Dentro de um quarto escuro. E tá essa da Tempestade Final, né? Tempestade Final. Tempestade Planeta em Fúria, que também é com ele. E eu acho que é esses dois que eu me lembro, assim, que eu gostei bastante, assim, né? Independence Day e esses três, mais esses dois. Independence Day teve uma sequência, né? Que eu 2012, né, gente? 2012 também, né? Então, pra falar sobre 2012, eu vou puxar Twister. Porque tem um negócio que esses filmes de catástrofe fazem. Acho que o meu preferido é Twister, inclusive. Que eles são sobre, claro, a destruição. Mas eles sempre têm um que a mais, que é um drama familiar ou conjugal. Porque Twister, no fim das contas, é um filme sobre um drama conjugal. Romance dos dois ali. É, Exatamente. acontecendo no meio do furacão. Então, tipo assim, é a confusão. É o furacão no casamento e o Humaniza- furacão no... Exatamente. E isso que... Humaniza a coisa, né? É, isso que torna os filmes, no fim das contas, mais interessantes. Interessante. Twister é muito divertido, É bom, cara. é Tu bom. tá falando do de 96? Do de 96. Então, o de Primeiro. 96 eu assistia quando eu era pequeno. Eu não vi depois de velho. Então, assim, eu tenho lembranças do filme. Ai, muito Cara, bom. eu lembro assistia que Eu era Eu lembro muito da bom. do cinto ali, do cinto no cano de... Que eles se amarram, que eles se né? amarram Cara, a ali. coisa que mais que era muito impactante pra mim, É a visualmente... vaca, né? Não. Não é a vaca? É o radar feito com as latinhas de refrigerante. Aquilo Isso, era muito da marcante Pepsi, pra era da mim. Pepsi, né? Era da latinhas, Pepsi, latinhas da Pepsi. Como era cinema, né? Não, com aquela cheio de publicidade. merchan, né? Mas, cara, eu lembro que era muito... Pra mim, aquilo era muito genial. Pra mim, aquilo era muito... Olha só, as A latinhas gente fica naquela viraram... agonia porque não dava certo, né? Daí eles tentavam colocar no meio do furacão e não dava certo, o negócio caía, eles tiveram que fazer tudo de novo. Oh, E Twister, ele é, primeiro, ele tem uma coisa que esses filmes de desastre, pra mim, impressão ter, que são destruições criativas. Então, A vaca voando. É a vaca voando, é o pessoal mesmo voando, é as casas sendo arrancadas, é o pessoal correndo do furacão, o furacão indo atrás, eles correndo na frente. e eles bem loucos, né? Indo de encontro É, ao furacão, né? Porque qual é a história de Caçadores, Twister, né? Pra quem não conhece, são esses dois personagens. Uma que ela comanda essa caça por furacões, por tornados, na verdade, né? Na região de Oklahoma, acho que é, né? Que é a região que mais tem tornados nos Estados Unidos. É. E que eles realmente sofrem muito com isso, né? Tem um problema sério, real, assim, com isso.
Então isso já toca no medo real da população norte-americana, né? Imagina. Pelo menos essa região. E só que essa personagem, ela fazia isso um jovem com o ex-marido dela, eles se separam, e ela tem uma questão do passado de que o pai dela morreu durante um desses tornados e tudo mais. Então ela tem uma motivação pessoal para entender como funcionam os tornados, para a partir daí conseguir encontrar maneiras de acabar, né? E por isso é o lance das latinhas. Eles querem entrar no olho do tornado para soltar esses não são sinalizadores, Sensores. né? Sensores. E aí entender melhor como funciona o centro de um tornado para saber como que pode acabar com ele. Então ele tem uma motivação muito interessante. E até pra prever, né, os próximos, né? assim. Exatamente, exatamente. Só que o mais legal desse filme é porque tudo isso acontece quando um casal tá brigando, porque acontece, o ex-marido dela quer que ela Não, assine os papéis. a mulher dele, apavorada, né? É, Se enlouquecendo Por- dentro do porque, carro. na verdade, ele vai atrás dela pra que ela assine os papéis do Do divórcio. divórcio. Só que ela fica enrolando, enrolando, e quando vê, eles estão fugindo do tornado, entendeu? Então é um filme muito divertido. É com muito a. bom. Esqueci o nome da Ellen Jake Hunt. Foster, né? Ellen Hunt. E ela é Cara, fantástica. Como é que é o nome protagonista- dela? Ellen Hunt. Ellen Hunt. E o protagonista é o Bill Paxton, que Bill tá, Paxton cara, também. sensacional nesse filme também. Não, Gato pra caramba E a nessa época. química, A dos química dois entre eles é muito boa. inacreditável, assim, É. né? Então, Os olhares, né? Dá pra ver pelos olhares quando eles se olham. Assim, exatamente. Então é engraçado porque, assim, é um filme de desastre? É um filme de destruição. Só que ele é também, e mais do que isso, na minha opinião, ele é um filme de um drama conjugal. E como isso se relaciona com o Tornado. Então vale muito a pena o pessoal ver. O Twister tá disponível também na Disney Plus, não, na HBO Max. Na Max. Agora sim, que de fatos reais, né, gente? Depois teve as Torres Gêmeas ali. Ah, tem teve aquele vários filme com o Nicolas Cage, filmes. né? Isso, que, Eu eles, nunca que ele vi foi esse filme. bombeiro, né? Isso. E depois desses fatos reais, acontece, eles fazem várias adaptações, assim, né? Tipo, tem vários filmes com relação à queda ali das Torres Gêmeas. E o Tsunami também, que foi... Aquele Impossível, que é Tsunami o... foi, nossa. Eu adoro esse filme. Como é que é o nome em... E agora, falando ali, ó, dos incêndios lá em Los Angeles, futuramente vai ser Vai, com pauta, vai certeza, ser vai. sugestão de filme, alguém vai produzir. certeza. E vai ter muita história, né? Ainda mais porque envolveu também artistas, né? Naquela região lá só. Imagina. Eu vi esses dias a na... equipe de Hollywood lá, né? Ai, gente, a Meryl Streep, Meryl que ela Streep. fez um buraco na cerca pra fugir do incêndio. A Meryl Streep. Uhum. Ah, cara. É, Destruiu tudo mesmo, né? A própria Fernanda Torres estava lá na época dos incêndios, né? Ela teve que deu esse sair. relato que ela e o marido acordaram com uma sirene lá, dizendo, um alerta no Isso, celular, isso. dizendo, ó, todo mundo vaza daí. Pegaram as coisas, se jogaram. Então, E sobre esses filmes baseados em história real de desastres, acho que quando se fala sobre baseado em história real, o que mais me marca é esse O Impossível, que é aquele filme de 2012, dirigido pelo Jay Bayona, e é com a Naomi Watts e com o Ewan McGregor, que é aquele que eles... É uma família que tá passando férias, agora eu não lembro qual que é o país, eu tenho que lembrar qual que é o país, mas é na Tailândia, que é do tsunami da Tailândia de 2004, Tá. que eles estão passando férias naquele resort. Ai, que Dá aparece o aquela cena tsunami. do mar entrando no hotel ali, Sim, né? tudo, né? Terrível. Levando tudo, Levando tudo. E ele é desesperador porque ele é real, né? Então acompanha essa família, ela sobrevive por um milagre também, porque é outra coisa. Eu acho que quem nunca viu um vídeo ou acompanhou assim, pode não ter na mente o efeito de um tsunami, que é literalmente um corpo sendo carregado e colidindo com várias outras coisas, né? E foi E a isso que força, né? aconteceu, né? Tipo, foi isso que aconteceu, e daí tem as cenas, por exemplo, eles ficando horas e horas em um galho de árvore, né? esperando baixar ou conseguir Ai, daí se parece locomover. cachorrinho, né? Os bichinhos, aquilo me mata quando Não. eu vejo, me corta o coração. E ele é um filme que ele é muito físico, então, tipo assim, os personagens se machucam muito, Mesmo. assim, sabe? Tem uma cena da Naomi Watts que ela tá sendo arrastada e, tipo, é um galho de árvore que atravessa a barriga dela. E, tipo, o que eu vou fazer? É isso aí mesmo que acontece no fim das contas, né? Então isso marca muito, além da história de que são 4 membros da família, né? O pai, a mãe e 2 crianças. E eles se separam com o tsunami. Mas, no fim das contas, eles conseguem se reencontrar e sobreviver, né? É um absurdo. São crianças que sobrevivem praticamente sozinhas. E como a Tailândia vai lidando com isso, com esses refugiados não, né? Mas sobreviventes. Então, ele é um filme visualmente muito impactante, assim. E ele é um bom filme, tá? Até hoje eu acho ele um bom filme. Outras Nossa, sim. questões climáticas, assim, que
Terremoto também, tem muito filme que trata, que fala, né? De aquele, ter uma a falha falha de de Aquele com Sanders, The né? Rock, né? Com The Rock. Isso. The Rock é outro, né? Botou um negócio pra destruir coisa. Ah, ele tá lá. ele tá lá. É. E de vulcão, erupção também. Porque Então, eu já me lembro, eu Inferno de tenho... Dante, né? É Inferno de esse o Dante? nome. É porque tem um nome relativo a isso. Quer ver? Vamos sei, pesquisar acho que aqui. tem o Inferno na Porque Torre, eu né, já que é um vi também clássico. alguma coisa com vulcão, também tem bastante filme com relação. Eu tava né? até puxando um artigo aqui erupção. do Letterboxd que fala O sobre Inferno de Dante de 97. É um filme sobre uma catástrofe de vulcões. Ó, Aí. viu? O vulcanólogo Harry Dalton chega à cidade de Dante's Peak para uma investigação. 4 anos antes, uma erupção na Colômbia vitimou a sua parceira, inclusive. Etc. Eu tava vendo aqui um artigo do Letterboxd que fala sobre esses filmes catástrofe. Ele pega, por exemplo, O Inferno na Torre, que é de 74, que eu acho que foi não é o primeiro, mas é aquele grande boom de filmes de catástrofe. Tem Poseidon, que é um filme de 70 e poucos também. Tem alguns mais novos também, que é outro filme desse de tragédia, de alguma forma. Tem Aeroporto, acho que esse é o primeiro, na verdade, que é... Mas então, nessa época, tu vê, as catástrofes são mais Realistas, humanas, né? né? É, isso, exatamente. Elas são menos De falhas humanas, a natureza acontecendo, mas tipo Titanic, por exemplo. Né? Se a É, gente for pegar por Titanic. esse foco, Titanic é uma catástrofe que matou muita gente nesse sentido. É baseado em fatos reais e tem toda essa ideia de catástrofe. É E é engraçado como esses filmes catástrofe, eles de fato eles acabam sendo um reflexo do medo daquela geração, né? Sim. Tipo... Não, mesmo até hoje, né? Porque tá ficando cada vez pior. mas eu A penso, por situação exemplo... tá ficando cada vez pior, né? Mas hoje em dia a gente já não tem mais tanto filme catástrofe, né? Tipo, saiu agora o Twisters e tem esses daí que com o Jared Butler estrelando todos, mas Eu gosto de filme assim, de espaço, de... Cara, tem um filme... Nem esse da lua que cai, como é que é? Moonfall. Tem um filme Que é uma de coisa também que tu fica, pô, a lua caindo na terra, tu fica até... Mas assim, mas a história é muito legal. É com a Sandra Bullock, né? Também. Tem um filme de 2013 que a catástrofe é o pano de fundo do filme. Que é o seguinte, é o Expresso do Amanhã. Esse filme é muito bom. Ele é pós-apocalíptico, na verdade. Ele é né? pós-apocalíptico, então já aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, tentando resolver a catástrofe climática, o aquecimento global, os cientistas acabam cagando tudo e volta uma era do gelo no planeta. E aí, quem sobrevive, os humanos sobreviventes, ficam nesse trem, que é chamado aí, é o nome do filme, né? O Expresso do Amanhã, mas o trem se chama Snowpiercer, porque ele Expresso corta... da Manhã, quem foi que escreveu, que fez? É o Bong Joon-ho, diretor de Parasita. Isso. Então, e o principal é o Chris Evans ali, né? O protagonista. E aí esse é Snowpiercer porque ele corta o gelo, né? Ele vai seguindo aí num trem, enfim. Só que aí, o que acontece? Snowpiercer não é quebra-gelo? Não é aquela coisinha de que literalmente quebra-gelo? Deve Acho que ser, né? porque piercing é perfurar, né? É isso aí, Então, perfurador de gelo, isso mesmo, perfeito. Então, o trem faz isso, né? Ele corta o gelo lá da Era do Gelo. E aí, na verdade, isso é tudo pano de fundo, porque realmente o negócio é o que acontece dentro desse Expresso do Amanhã. Como é o único meio de sobrevivência, quem sobreviveu tá ali. Você tem classes com status maior e pessoas com status menor de sociedade propriamente dita. Quem tem status maior fica na frente, no vagão da frente, dominando o trem. Com confortos maiores, com alimentação diferente e tal. E toda a classe baixa, né, de status mais baixo, fica nos fundos, vivendo deploravelmente. Comendo uma coisa lá que é sei lá, uma estrutura que depois vão revelar o que exatamente. é, né? Mas tipo uma gororoba, Uma gororoba lá, eles estão todos sujos, eles estão vivendo em condições deploráveis. E aí acontece a ideia de uma revolução para dominar o trem. De quem tá lá atrás quer ter acesso do que tá na frente. Exatamente. E aí o bicho pega. Dividir todo o rolê. É o capitalismo em coisa, né? Exatamente. É o capitalismo em numa círculos. pílula. Em trilhos. Em trilhos, exatamente. É uma pílula capitalista aqui. Enfim, E é um filmaço, filme. Esse negócio de classe também... Desculpa, pode ir Claro. também. Não, eu só queria dizer que realmente quando acontece essa revelação ali no meio do filme sobre as condições que as pessoas viviam ali, uma certa coisa que acontece, é muito impactante. Muito impactante. E assim, tu viu esse filme já, Eu Sharon? não me lembro. Acho. Cara, Tem uma série Tem na uma série, Netflix, mas eu né? acho que eu tava confundindo, mas não... Mas é a mesma coisa, é baseado nesse filme aí, no né? Filme. As cenas de luta desse filme são fantásticas. Tem uma cena onde tá acontecendo a revolução, então quem tá tentando conter a revolução, quem tá tentando fazer a revolução, e daí, por exemplo, o trem ele passa pelo túnel, né? Assim, tá todo mundo se quebrando, passa pelo túnel, é tudo escuro, então eles param.
Então, é nos mínimos feixes de luz que acontece a ação, sabe? Esse filme é muito bem É dirigido. muito bom, é muito bom. O Bong Joon-ho é bom pra caramba, né? O que tu ia falar, Charlie? Ou não essa questão da classe ali, porque no Destruição Total, Refúgio, final. o personagem do Butler, Jared Butler. ele recebe uma ligação do governo americano que a família dele foi selecionada para ir pro aeroporto, né, para receber a fitinha para entrar nos aviões que eles iam para Groenlândia, né? Só que chega lá na hora eles são barrados, porque o menininho tem diabetes e ninguém com doença crônica podia entrar. Ah, porque eles Aí querem começa que- toda a aham. função assim, sabe? É. Aí- Olha aí, os Aí ele- diabéticos daí sofrendo ele- preconceito. Não, mas daí assim, ó, aí eles conseguiram caronas, né? Conseguem caronas e o pessoal olha pra fitinha e começa a já dar um conflito aí, né? Tipo, por que que tua família ganhou, né? É. E eu tô aqui, ó, Esse- atrás, né, de Esses refúgio esses e filmes de tragédia e destruição, eles também usam, eles aproveitam pra... conflito social, né? Pra falar sobre Sim. conflito social, né? Pra finalizar, só citar 2012, que eu acho um filme ruim, eu acho, mas ele é super divertido também. Lance do carro fugindo enquanto as coisas vão caindo. E na época foi um negócio absurdo, né? Porque era o calendário Maia, que o ano vai acabar em 2012, todo mundo Isso. esperando. Ah, aquele ano me Era apavorei. 21 de ficou dezembro, apavorada? né? Eu fiquei 21 apavorada. de dezembro Eu de fiquei 2012. apavorada. Eu digo, será que vai acabar mesmo o mundo? Então, o filme pegou tudo isso. Aí todo ano e tinha uma previsão que acabava É, o mundo. Né? Então até exatamente. hoje. É que não acabou no 21 de dezembro de 2012, não acabou. Daí eles assim, não, mas vai acabar, É. vamos lá. Não, pra uma quando? hora vai, né? Uma Vamos hora vai. vamos remarcar isso aí. Ah, quando der, a gente acaba, né? Que nem esse podcast. A gente mesmo Estamos vai, até agora, É. né? a gente mesmo vai dar cabo dessa terra. Meu Deus. Gente, então era isso. Muito obrigado você que nos acompanhou Obrigado. até agora. Um forte abraço e até mais. Beijo. Tchau, tchau.